A filosofia medieval é também chamada de filosofia cristã. Filosofia cristã. É uma forma de expressão do pensamento ocidental que promove uma junção entre judaísmo e filosofia grega. Podemos dizer que a filosofia medieval junta a mística da religião do judaísmo com a racionalidade do pensamento grego. Por que isso? Vejam, Platão e Aristóteles representaram o ponto máximo, o apogeu do pensamento grego. Depois deles, a filosofia grega, o pensamento grego entra em declínio. E este declínio se deve, entre outras coisas, se liga ao início da formação do Império Romano, com a expansão romana sobre todo o que se conhecia como mundo civilizado da época, tomando inclusive a Grécia Antiga, as cidades gregas, apropriando-se do pensamento grego, faz com que a filosofia, o pensamento grego, se espalhe por todo o Império Romano e não haja mais, depois de Aristóteles, nenhuma grande síntese filosófica. Neste contexto, que é chamado o período do helenismo, vocês vão encontrar isso no texto, helenismo é a expansão do pensamento grego, ou seja, do pensamento helênico, por todo o Império Romano. Nesse contexto, a filosofia começa a se ocupar essencialmente da ética, com uma pergunta: como o homem deve viver para ser feliz? Essencialmente a preocupação é esta. E muitas respostas surgem. Veja, eu estou sendo muito evasivo por causa do tempo. Muitas respostas surgem nesse contexto a esta pergunta. Uma das respostas que surge é a resposta do cristianismo, dizendo que o homem deve viver a sua vida de maneira tal que possa retornar à sua origem. Ou seja, o cristianismo traz a visão de que o homem é uma criatura de Deus, ele vem de Deus, e tendo vindo de Deus, ele deve viver a sua vida de maneira tal que possa retornar a Deus. Essa compreensão do cristianismo não caiu do céu. Ela começa já em Platão, com a ideia de mundo das ideias, de mundo material e mundo sensível, mundo inteligível. Esta dualidade que surge no pensamento platônico acaba resultando na formação do pensamento cristão. E o pensamento cristão acaba tornando-se expressão religiosa, acaba expandindo-se por todo o Império Romano, a ponto de que, quando o Império Romano está em crise, já por volta do século III depois de Cristo, no intuito de evitar a decadência do Império Romano, o cristianismo é reconhecido como religião oficial do Império, com isso, numa tentativa de conquistar a simpatia dos cristãos e evitar a decadência do Império. Bom, falei coisas muito complexas, muito rapidamente, mas para dizer o seguinte: ao tornar-se religião oficial, o cristianismo ganha em prestígio ao aliar-se ao poder do Império Romano, que, mesmo assim, com as chamadas invasões bárbaras, cai em declínio e a sociedade passa a organizar-se naquilo que uma corrente de pensamento chama de feudalismo, né? Ou seja,
a sociedade, as cidades são divididas, são esvaziadas, vamos dizer assim, formam-se os grandes feudos, grandes propriedades rurais, de propriedade de um senhor feudal, em que o poder político se subdivide. Com essa divisão do poder político, o único poder centralizado deste período é o poder da Igreja, que se forma, como já dissemos, nesse contexto do helenismo, né? É o poder da Igreja Católica. Bom, agora eu consigo chegar a esta expressão aqui que nos permite avançar. Como a Igreja torna-se, durante este período, também chamado de Idade Média, como a Igreja Católica torna-se a maior instância de poder, e é ela que vai se encarregar do pensamento, do conhecimento, o pensamento produzido neste período em que a Igreja domina é um pensamento cristão. É um pensamento cristão que procura, unindo judaísmo e racionalidade grega, procura, primeiro, estabelecer a doutrinação da Igreja, segundo, fundamentar racionalmente a fé e a existência de Deus. Então, esta filosofia cristã, né, filosofia medieval, também chamada de filosofia cristã, pode ser dividida em duas grandes escolas: filosofia patrística e filosofia escolástica. O nome patrística vem da definição do pensamento filosófico dos primeiros padres da Igreja. Por isso, filosofia patrística. Essencialmente, o que o pensamento na filosofia patrística se ocupa é daquilo que eu chamei de doutrinação. Estabelecer a doutrina da Igreja. Esse processo tem início, podemos dizer, com São Paulo, né, que é o primeiro grande doutrinador da Igreja Católica, mas vai ter como principal representante e como ponto máximo dessa doutrinação o filósofo Santo Agostinho de Hipona, da cidade de Hipona. Santo Agostinho, principal representante da filosofia patrística, irá buscar a sua teoria para estabelecer a doutrina da Igreja. Vejam que nós tínhamos escrito aqui que a filosofia cristã une judaísmo e pensamento grego. Então, Santo Agostinho vai buscar em Platão, filósofo grego, em Platão, os elementos racionais, o raciocínio que permite fundamentar a doutrina da Igreja. Por outras palavras, nós poderíamos dizer, Santo Agostinho adapta o pensamento de Platão ao cristianismo, né? Bom, a filosofia escolástica é o pensamento predominante nas primeiras escolas do período medieval. As primeiras universidades que começam a surgir a partir do século XI depois de Cristo, né? É uma filosofia, portanto, da academia do período medieval e que vai, se a filosofia patrística teve por ocupação principal a doutrinação da Igreja, a filosofia escolástica teve por preocupação principal fundamentar a fé. Fundamentar racionalmente a fé e a existência de Deus. O principal representante do pensamento escolástico é São Tomás de Aquino. Veja que nós estamos identificando todos esses pensadores aqui com a expressão santo, são personagens do pensamento cristão da Igreja Católica, que era quem dominava
a questão do conhecimento, do saber, dos valores, no chamado período medieval. Tomás de Aquino vai construir um pensamento racional, uma explicação racional, de modo a mostrar que a fé na existência de Deus é algo inabalável e que se compreende também pela razão humana. Para isso, ele vai buscar os elementos de racionalidade no pensamento de Aristóteles. Se Santo Agostinho adaptou, desculpem essa expressão, não é a mais adequada, mas é a que melhor nos permite compreender nesse curto espaço de tempo. Se Santo Agostinho adaptou o pensamento de Platão aos interesses da doutrina da Igreja, Tomás de Aquino adaptou o pensamento de Aristóteles no objetivo de mostrar racionalmente que Deus existe e que a fé se fundamenta. Então, muito rapidamente também, nós podemos dizer que a filosofia medieval é um pensamento cristão que se ocupa de doutrinar, estabelecer a doutrina da Igreja e fundamentar racionalmente a fé na existência de Deus. O pensamento medieval divide-se em filosofia patrística e filosofia escolástica, sendo que a patrística tem como principal representante Santo Agostinho, que buscou em Platão os elementos racionais para a construção da sua doutrina, e a filosofia escolástica tem como principal representante São Tomás de Aquino, que buscou em Aristóteles os elementos racionais para a defesa da fundamentação da fé na existência de Deus.